Meu amigo e minha amiga concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero te dar as boas-vindas aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel Lopes e eu sou concursado no TRE, sou analista judiciário do TRE São Paulo, e aqui no meu canal eu passo dicas de como ser aprovado no concurso do TRE e outros concursos também passo dicas para você poder ir bem na sua prova, melhorar a produtividade, melhorar o seu rendimento nos seus estudos. E hoje eu quero falar justamente para você que está começando, se você está nessa dúvida, será que ainda dá tempo de estudar para esse concurso do TRE? Já estou ouvindo muita gente falando sobre ele já faz alguns meses, será que eu já não perdi esse bonde? Enfim, né, essas dúvidas que às vezes acabam acometendo a gente, que a gente fica pensando, realmente matutando se dá ou não tempo e a gente fica super preocupado. Então ao longo do vídeo eu vou falar justamente sobre isso. Vamos lá, pessoal, quero falar para você que está preocupado se vai dar tempo ou não vai dar tempo. Às vezes você já pode estar estudando há alguns meses e acha que não vai dar tempo, e às vezes você está querendo começar agora. Então é justamente para você esse vídeo o que eu vou falar. Vamos lá, vou falar um pouquinho a respeito da minha preparação para esse concurso. Esse concurso do TRE São Paulo, na época, né, não foi o concurso unificado, agora vai ser, assim, digamos que até um pouco mais fácil de se passar, porque provavelmente vão ter muitas vagas e as pessoas vão estar dissipadas aí pelos estados. Enfim, é uma excelente oportunidade, várias vagas vão abrir em vários estados e significa que as pessoas vão prestar a prova nos seus próprios estados. Antigamente, o pessoal, por exemplo, que é do Nordeste, que é do Rio, que é do Sul, que é, enfim, do Centro-Oeste, vem todo para São Paulo para prestar a prova. Então isso foi lá em 2016, 2017. O edital saiu em 2016. O que aconteceu? Em 2016, eu comecei a pensar nesse concurso público. Eu abri lá o blog do Estratégia e aí eu vi que esse concurso ia sair e eu acabei me interessando. Vi a remuneração, eu vi que ia ser boa, desde aquela época era boa, hoje em dia é boa também, no mesmo nível, né, de antigamente. Enfim, eu percebi que ia ser uma boa oportunidade e comecei a estudar para esse concurso. Com quanta antecedência que eu comecei a estudar para esse concurso? A prova, o edital ainda não tinha saído, só que logo depois que eu comecei a estudar, o edital saiu. A minha sorte, digamos assim, né, graças a Deus, é que o edital previu uma prova um pouco mais para frente. Então ela deu uma distância um pouco grande da prova e colocou que a prova ia ser somente em fevereiro de 2017. Então eu comecei a estudar em meados ali de 2016, lá para junho, julho, por aí mais ou menos, né? E aí eu comecei a estudar, em julho. Então, tava lá estudando, e claro que a gente fica sempre nessa ansiedade, pensando se vai dar tempo ou se não vai dar tempo. Anteriormente eu tinha tido experiência de prestar alguns concursos no âmbito federal, especialmente INSS, que eu tinha tido aprovação já no INSS, e aí eu comecei a estudar para o concurso do TRE, de certa forma um pouco despreocupado, porque eu já sabia que iria ser nomeado no INSS em algum momento. Então, comecei essa trajetória para o TRE sem muita preocupação, e aí uma recomendação que eu faço para você: quanto menos preocupado você estiver com relação a se vai dar tempo, se não vai dar tempo, melhor, porque isso não passava na minha cabeça, não interessava se ia dar tempo, se não ia dar tempo. Se não desse tempo, não tinha problema nenhum também. Se eu fosse não tão bem na prova, não fosse da forma como eu imaginava, eu ia utilizar aquele conhecimento que eu tinha adquirido ao longo daqueles meses para fazer uma outra prova que fosse semelhante, que fosse um TRT, um TRF, enfim, concursos estão saindo sempre, essa é a grande questão. Agora, o que às vezes as pessoas não param para pensar, né, né, elas acabam tendo dificuldade de perceber isso, que como esses concursos estão sempre saindo, não tem problema nenhum, às vezes você pegar um bonde já andando. Se você tiver um pouco de dificuldade nessa prova, não tem problema, você vai conseguir aproveitar bastante parte do seu conteúdo. Direito constitucional, direito administrativo, português, informática são matérias que você vai utilizar em qualquer concurso federal, TRF, TRT, então não se preocupe tanto com relação a isso, né? Porque aí eu fui estudando ao longo desse tempo e, graças a Deus, em 7 meses eu consegui ser aprovado nesse concurso. Nós estamos em junho. Você tem a possibilidade de estudar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São exatamente 6 meses. Eu estudei 7 meses na minha preparação. Eu fiquei em 5º lugar, tá? Só para você poder entender, eu fiquei em 5º lugar em analista judiciário, área judiciária. Vamos dizer que você está estudando especificamente para técnico judiciário. O edital não é muito grande. Depois eu peço para você dar uma olhada
no edital de técnico judiciário do TRE São Paulo. Eu utilizaria ele como um paradigma para você. Abra o TRE São Paulo 2016, o edital, e dê uma olhada no edital de técnico judiciário lá. Você vai perceber que não é um edital tão extenso. Dá para você finalizar todo o conteúdo de direito constitucional, todo o conteúdo de direito administrativo, todo o conteúdo tranquilamente de direito eleitoral, português e informática. E aí o restante você pode deixar para estudar um pouco mais para frente. Então, respondendo a pergunta, dá tempo ainda de se preparar? Dá, são 6 meses para você se preparar, no mínimo, porque a gente não tem certeza ainda se essa prova vai sair de fato em novembro. Vamos dizer que essa prova sai em 2024, né? Iniciozinho, lá para fevereiro, por exemplo. Mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu passei em fevereiro do ano seguinte, né? Que saiu o edital. Então, é mais ou menos o que poderia acontecer com você também. Às vezes tem até um pouco mais de tempo para se preparar. Então, indico sim muito que você comece o quanto antes. Se você está assistindo esse vídeo agora em junho, comece. Se você está assistindo em julho, comece. Se está em agosto, comece. Se não saiu o edital ainda, comece. O que eu não recomendo? O edital já saiu. Aí não faz parte do meu perfil recomendar para você algo para você estudar, porque aí eu já acho que é muito em cima, e aí o ideal normalmente é você se preparar para um outro concurso. A não ser realmente que você já esteja muito preparado anteriormente, já estudou para algum concurso muito parecido, e aí você tem que estudar, por exemplo, só direito eleitoral. Aí tudo bem, né? A pessoa já estudou para TRT, TRF, e vai estudar só direito eleitoral agora, depois que o edital saiu, aí tudo bem, dá tempo de você se preparar ainda. Mas, de qualquer maneira, para todos que estão assistindo agora, comece agora, comece agora. Não espere uma semana, não espere 2, comece exatamente amanhã, né? No primeiro momento que você puder, já comece a estudar. Faça sua preparação, seu planejamento, utilize os materiais que eu tenho aqui já, tenho mentorias, tenho aulas, você pode aproveitar de tudo isso utilizando aqui dos membros do canal. Então torne-se membro do canal para você poder acessar tudo isso. Enfim, e comece, porque dá tempo sim, você vai ter 6 meses para se preparar e ao longo desses 6 meses eu vou tentar te ajudar a cortar caminho, né? Às vezes a gente estuda errado. Se você estudar de forma adequada, você vai cortar caminho. Tem muita gente que estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos de maneira errada. E por estudar de maneira errada, são pessoas que acabam não passando em um concurso público muitas vezes. Então evite isso, estude da maneira correta, que sim, 6 meses, 7 meses, 8 meses, você pode sim ser aprovado tanto em um concurso de técnico judiciário quanto de analista judiciário. Tudo bem? Então, espero você desse lado aqui. Um grande abraço para você.